Atos, capítulo 2, versículo 14. Ele me ligou à tarde e falou: pastor, nós queremos congregar hoje, queremos estar em unidade com a igreja. Queridos, olha que sede de Deus essa juventude está vivendo. Nós precisamos cada dia mais mergulhar nisso, querido. Amém. Atos 2, versículo 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Vai para o versículo 38 agora. Pedro respondeu, e disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é poder revelado na nossa direção. A tua palavra é luz, é lâmpada. A tua palavra é vida. E que nessa noite, ó Pai, a tua palavra entre no entendimento de cada um de nós aqui, alcance o coração, se transforme em ação, em atitudes de vida que nos reposicione no centro da tua vontade. É o que queremos, Pai, estar no centro da tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado: nós temos uma missão. O tema dessa palavra é esse: chamados para uma missão. Você pode repetir isso comigo? Diga: chamados para uma missão. Amém? Queridos, uma das maiores inquietações de toda a humanidade é ter um sentido para a vida. E as pessoas ficam perdidas, e muitas delas acabam perdendo a sua vida por uma busca no qual não conseguem encontrar, não conseguem dar sentido para a vida. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: qual o sentido da tua vida? Pergunta para ela assim: qual a tua missão de vida? Queridos, as palavras do versículo, dos 2 versículos, 3 versículos que nós lemos, pertence a um dos discípulos de Jesus com maiores problemas interiores. Mas ele encontrou Jesus, e quando ele encontrou Jesus, ele encontrou a sua missão. Pedro é um dos personagens mais fascinantes, porque era um homem que expressava a natureza de nós, como homens normais, como homens comuns. Pedro não era estudado, Pedro não era sacerdote, Pedro não tinha um alto poder aquisitivo. Pedro era apenas um pescador, impulsivo muitas vezes, cheio de falhas, cheio de limitações humanas. E é engraçado que Jesus olha para um homem desse e diz: eu tenho uma missão para você. Larga tudo e me segue. Eu estava lendo esse texto hoje, e aí diz assim: e Pedro estava lançando as redes, e Jesus o chamou. Queridos, é lindo isso, porque você não faz ideia o momento em que Jesus vai revelar a missão para a qual você está nessa terra. O fato é que existe algo determinado por Deus para a tua vida. E é uma missão exclusiva, diga exclusiva. A Bíblia diz que ninguém nasceu por acaso, queridos. Todos nós carregamos um chamado eterno. Diga comigo: chamado eterno. O chamado eterno está em nós. Nós fomos chamados
com um direcionamento de Deus para a eternidade. Você precisa entender que a tua missão aponta para o que é o eterno. Não é para essa terra simplesmente. Não acaba aqui, queridos. E muitas pessoas ficam perdidas, distraídas. Por quê? O inimigo, ele é especialista em confundir as pessoas. Desde o Éden ele confunde, não é? Ele chega para Eva e diz: Eva, não foi assim. Não é essa a palavra do Senhor. Você pode. Ou seja, você pode desfrutar daquilo que não é de Deus para a tua vida. E esse é o argumento do maligno até hoje, querido. E as pessoas vivem confundidas. Nós não nascemos apenas para sobreviver, mas para viver uma missão. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: qual é a tua missão? E aí diz o ditado que missão dada precisa ser o quê? Missão cumprida. Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, pastor, que Bíblia é essa? Tem um chicote na tua Bíblia? Tantas minhas filhas: pai, você precisa de uma Bíblia nova. Eu comprei uma Bíblia nova. E essa aqui, ela vem com uma correia aqui. Se precisar, a gente usa o chicote da palavra. Tiagão fala: pastor, você vive me batendo no culto. Eu não, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Mas se precisar do chicotinho, está aqui. Quando eu olho para a palavra de Deus, queridos, eu vejo homens e mulheres que, quando Deus entra na vida, tudo muda. Se Deus entrou na tua vida, a tua vida precisa mudar. Tudo precisa se fazer novo. Eis que tudo se fez novo. Quando nós olhamos para a Bíblia, você pega lá os homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus, todos eles tinham uma missão. Por exemplo, Adão nasceu com uma missão. Qual era a missão de Adão? O que Deus diz para Adão quando nasceu? O que mais? O que mais? Encher. Meu Deus, que missão gostosa, né? Rapaz, enchei a terra, multiplicai. A missão de Adão era essa, queridos. Qual era a missão de Eva? Atrapalhar a missão do Adão. Estou brincando, não era essa a missão de Eva. Mas nós olhamos para a palavra e nós enxergamos isso de maneira muito clara. Qual a missão de Noé, queridos? A missão dele era essa. E essa semana eu falava na reunião de 12, semana passada, que Noé nunca imaginou viver a missão que Deus tinha para ele, sim ou não? Primeiro, ele vivia no deserto. Não chovia. Nunca houve um tsunami naquela região. Então, você começa a entender que o chamado de Deus para a tua vida muitas vezes vai contrariar os teus sonhos, os teus planos, os teus pensamentos. E com Deus é assim, queridos. Deus pede para esse homem construir uma arca no meio de um deserto. E ele diz: ok, é o Senhor que está chamando, é o Senhor que está pedindo. Então eu abro mão dos meus sonhos para viver o teu chamado. Queridos, o que faz diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus é saber ouvir e obedecer à voz de Deus. O problema da nossa geração é que é uma geração teimosa. É uma geração que quer negociar princípios e valores e direcionamentos de Deus. E olhe para mim, com Deus não tem negócio. Ele é rei, diga comigo, ele é rei. E eu e você fazemos parte de um reino. Então muitas pessoas na democracia brasileira, não é bem assim. Eu não preciso, eu consigo dar um jeitinho aqui para fazer o que Deus está pedindo. Eu consigo conciliar o meu pecado com a igreja. Eu consigo conciliar o que Deus desaprova com o que eu tenho para fazer. E eu dou um jeitinho brasileiro. Queridos, não é assim. Noé, construa uma arca. Senhor, mas todos vão rir de mim. Noé, construa uma arca. Senhor, mas não faz sentido. Noé, construa uma arca. Eu estou repetindo aqui, mas Deus não precisou repetir uma vez. Ele só deu uma palavra. Porque quando você entende que
é reino e que existe um rei, uma palavra de Deus basta para dar direcionamento para a tua vida, querido. Então talvez você está aí querendo entender o propósito da tua vida, e Deus está falando com você dia após dia. Basta você ouvir e obedecer. Quando eu olho para a vida de Abraão, Abraão nasceu com uma missão. Qual era a missão de Abraão? Ser pai da fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A missão dele era essa, queridos. Depois de Abraão vem Isaac. Qual era a missão de Isaac? Qual era a missão de Jacó? Qual era a missão, o chamado dos filhos de Jacó? Você consegue entender, queridos, que você não está aqui por acaso? Você consegue entender que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que está aqui, que me chamou, que te chamou, e que tem algo para fazer em mim, através de mim, em você e através de você? Qual era o chamado de Moisés? Libertar o povo. Ele viveu isso, Rafa. Ele cumpriu essa missão. Cumpriu essa missão. Qual é o chamado de Josué? Entrar na terra. Ser um remanescente daqueles que saíram do Egito e entrar na terra. Qual era a missão de Gideão? Gideão, vai nessa tua força, vai libertar Israel. Qual era a missão de Davi, de Salomão, de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel? Qual era a missão de João Batista, queridos? João Batista nasceu para quê? Preparar o caminho do Senhor. Você consegue entender a grandeza do que Deus tem para fazer na tua vida? Você consegue entender que Deus, Ele vai agir, querido, na tua direção, e a maioria das vezes isso vai contrariar a tua vontade, o teu querer? Eu estou falando a maioria das vezes. Um dia Deus chama um profeta chamado Jonas e diz para Jonas: vai lá em Hortolândia pregar o evangelho para aquele povo ruim. Aí ele falou: não, eu quero ir para a Bahia, lá tem praia, eu quero ir para Hortolândia. Você está louco? Você conhece a história. Quando ele desobedece o chamado, vem as dores. Aqueles que estavam caminhando com ele quase morreram, porque havia um homem que ousou desobedecer à vontade de Deus. Queridos, eu quero te dizer algo. A maioria das dores que você vai enfrentar nessa vida é por teimar em não viver o chamado de Deus para a tua vida. A maioria das dores que você vai enfrentar nessa terra, eu não estou nem falando de dinheiro, não é isso. Dinheiro vai, dinheiro vem. Eu estou falando de vida, de realização pessoal, espiritual. As frustrações que muitas vezes levam as pessoas para a opressão, para a depressão, para a ansiedade. Nós vivemos numa geração ansiosa. Por quê? Porque quer viver uma vida que não é aquela que Deus tem para você. E aí vem a ansiedade, porque eu estou olhando para o meu Instagram e eu estou vendo uma realidade de alguém que está muito longe da presença de Deus, e o diabo está abastecendo ela com fama, com tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, e aquilo confunde a minha vontade. A Bíblia vai dizer isso. Sobretudo cuida, guarda o quê? O teu coração, porque do teu coração provém o quê? Fontes de vida. E aonde tiver o teu tesouro, ali vai estar o quê? Se o teu tesouro estiver no Instagram, querido, teu coração está ali. Se o teu tesouro estiver nas coisas, nas realizações, nas satisfações desse mundo, teu coração estará ali. Agora, quando o teu coração está na palavra, a tua vida vive para aquilo que é eterno. E você precisa entender isso. Essa terra vai passar. E o que vai permanecer é o que é eterno. Então nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E ainda é assim hoje.
Deus escolhe a mim, escolhe você. Nós não somos perfeitos como Pedro não era. Nós não temos títulos como Pedro não tinha. Mas sabe qual é a chamada? Sabe qual é a chave da chamada de Deus para a vida de um homem e de uma mulher? Deus não chama os capazes, Deus chama os disponíveis. E o que você precisa é estar disponível. Pastor, eu não sou pastor. Pastor, eu não tenho teologia. Como Deus vai me usar? Esteja disponível. Eu queria que a Larissa e o Nicolas se colocassem de pé. Dê um aplauso ao Senhor pela vida desse casal aqui. Quantas pessoas vocês estão levando para o encontro? 7 vidas para o encontro. Pode se sentar. Um dia esse casal chegou lá em casa, tristes, abatidos, chorando. Pastor, nós queremos sair da igreja. Por que, queridos? Pastor, porque a gente queria estar envolvido, a gente queria algo a mais. E eu falei, o algo a mais está dentro de vocês. Vocês querem viver esse algo a mais de dentro, ou vocês querem viver esse algo a mais de fora? Porque são jovens, muitos jovens. Mas muitos jovens que já têm muitas responsabilidades, já são pais. E eu louvo a Deus por estarem aqui. E aí, a palavra na direção deles foi: estejam disponíveis para o que Deus vai fazer através da vida de vocês. E eu corto o cabelo com ele toda semana, né? Toda semana ele está aqui dando um talento. Pastor, eu não sei, pastor, às vezes eu não consigo falar, eu não consigo pregar. E, querido, abra a tua boca. Dê o primeiro passo. E você vai ver Deus se manifestando naquele lugar com poder e com glória. E aí ele, pastor, está acontecendo. Aí eles postam a foto. Que alegria, queridos, ver vocês vivendo isso. Tão jovens, entendendo que existe um chamado. Entendendo que as coisas desse mundo não vão roubar o chamado de Deus na vida de vocês. E queridos, é isso. Eu peguei como exemplos porque eles estão levando... Eu acho que a maior galera de uma célula que está indo para o encontro é a deles. 7 pessoas para o encontro que nós teremos agora. Então, você tem teologia? Você tem faculdade? Vocês são pastores já? Mas estão disponíveis. Não estão permitindo sonhos roubarem a vontade de Deus. Eu me lembro, e eu profetizo isso na vida deles sempre. Eu lembro quando a gente passava ali, eu levava eles de vez em quando para casa, a gente passava do lado do condomínio. Pastor, eu vou morar dentro desse condomínio aqui, ó. Um dos maiores condomínios da cidade. Eu vou morar aqui, ó. Queridos, o caminho é esse. O caminho é você viver a vontade de Deus para a tua vida. Jovem, você que está aqui, nós vivemos numa sociedade onde eles tentam inculcar na tua cabeça que o ter é melhor do que o ser. E não é assim, queridos. Quando Deus olha para a vida de um jovem cheio da presença, que não negocia valores, que não negocia princípios, que não teme os gigantes, Ele pega aquele jovem pequenininho e coloca ele no trono. Ele pega aquele jovem no meio de um calabouço e coloca ele como governador do Egito. A prosperidade vai acompanhar aqueles que estão disponíveis para viver a promessa de Deus e o chamado de Deus, queridos. O problema é eu estar equivocado, distraído, querendo viver a promessa e me esquecendo do meu chamado. Deus tem um chamado para a minha vida. E eu preciso entender que isso é maior do que os meus sonhos e do que os meus planos. Eu disse isso na equipe de 12, na reunião que nós tivemos essa semana. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava com uma fazenda comprada. Uma mini fazenda, vai. Meu sonho, queridos, quem me conhece sabe. De manhã, meu pai me ligou lá no Mato Grosso do Sul, ó, o cara quer vender. Eu falei, pai, me dá umas horas. Eu vou levantar a grana. Liguei para um, liguei para outro e pá, consegui a grana. Liguei para ele, ó, a terra é minha. Pode falar para ele, está comprado. Já fui atrás de advogado lá em Campo Grande, ó, quarta-feira eu estou aí. E eu preciso que você levante toda a documentação e prepare um contrato. Nós vamos assinar o contrato na quarta-feira, está tudo certo, a terra é minha. E aí a minha esposa falou assim, você já orou? Esse é os teus sonhos.
Você já perguntou para Deus se esse é o sonho dele para a tua vida? Queridos, eu já estava vendo casa num condomínio. Eu já estava falando com um veterinário lá, ó, ajeita aí que... Queridos, eu já estava lá na frente. Já estava arrumando escola para as crianças estudar. De manhã isso, tudo certo. Está aqui no meu celular. À tarde meu pai me liga. Filho, o homem acabou de desistir do negócio. Mas como assim? O dinheiro está na mão. Eu vou entregar o dinheiro para ele. O cara acabou de cancelar o negócio. Sabe qual é a lição que eu tiro disso, querido? Eu preciso aprender a ouvir a Deus e não o meu coração. É uma chave para a tua vida, para você viver os melhores anos da tua vida, da tua história. Coloque a vontade de Deus acima das tuas vontades. Procure a Deus antes de procurar os teus sonhos. Senhor, isso é para a minha vida. Queridos, eu lido com pessoas já há muitos anos e eu vejo muitas pessoas frustradas no casamento, na profissão, em várias circunstâncias da vida. Por quê? Porque agiram por impulsão, agiram por emoção. Queridos, quando você coloca a vontade de Deus e você submete a tua vontade à vontade de Deus, você pode ter certeza. A Bíblia nos garante isso, Romanos vai dizer isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só conhece quem? Aquele que não se conforma com esse mundo, mas que transforma e vive uma transformação de mente. Então nós precisamos tomar posse disso, porque nós temos uma missão e nós precisamos estar alinhados a essa missão. Diga para a pessoa que está do teu lado: a tua missão não é ganhar dinheiro. Olhe para mim. E por que você passa a maior parte da tua semana correndo atrás de dinheiro? Sim ou não? Eu estou falando alguma heresia aqui, alguma inverdade? Por que você se desgasta tanto? Por que você corre tanto? Por que você se desgasta? Desgasta a tua família, desgasta os teus filhos. Porque você está correndo, queridos, atrás de algo que a nossa sociedade te colocou como uma missão. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que viver o melhor dessa terra, aqui nessa terra. E é engraçado que eu vejo muitos cristãos que vivem dentro da igreja, mas não tem tempo com Deus. E quando eu olho para Jesus, Jesus não tinha uma Ferrari. Jesus não tinha uma casa na praia. Jesus não tinha as roupas de marca da época. Jesus não andava no camelo 0 quilômetro híbrido da época. Porque Jesus veio a esse mundo com um princípio, uma missão. Diga, uma missão. Qual é a missão de Jesus, querido? Qual a missão de Jesus? Qual a missão de Jesus? Vida. Eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Eu quero te dizer algo. O dinheiro não consegue te dar a abundância que essa vida de Deus tem para você. Essa abundância só conhece, queridos, quem verdadeiramente tem um encontro genuíno com Jesus. Não se trata de igreja, não se trata de religião, não se trata de um ambiente como esse. Se trata de uma vida aos pés de Cristo. Se trata de uma vida, Senhor, Jesus no Getsemane, Senhor, se for possível, olha, mas seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, ó, eu estou pronto para viver a tua vontade. Queridos, a minha pergunta para você nessa noite é: você está pronto para viver a vontade de Deus para a tua vida? Ou você está disposto a negociar o chamado de Deus para viver a tua vontade? Pastor, eu não encontrei ainda a minha vontade. Querido, você quer um caminho para isso? Pedro caminhou 3 anos com Jesus, mas ainda não estava pronto. Ele o seguiu, mas também o negou. Ele o confessou, mas também o abandonou. Agora, quando houve um arrependimento verdadeiro, quando houve um reencontro,
Jesus reposicionou o chamado e a missão de Pedro. Deus te trouxe aqui nessa noite para te reposicionar, querido, na tua chamada. Agora, como cumprir a missão? Entendendo o chamado de Deus. O chamado de Deus é para uma nova identidade. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Diga: o chamado de Deus para a tua vida é para te dar uma nova identidade. Olhe para mim. Antes era Simão, o pescador. Agora é o Pedro que diz, no texto que nós lemos: esses homens estão cheios do Espírito Santo. Se arrependam para que vocês encontrem verdadeiramente uma vida. Ou seja, ele assumiu uma nova identidade, queridos. Olhe para mim. Você é um agente de milagres aonde Deus te colocou. É numa van, é numa locadora de carros, é na sua escola, é no seu trabalho. Olhe para mim, é na sua casa. Você é um agente de milagres dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu quero te fazer uma pergunta para te fazer pensar: como é que a tua família te conhece? Quem você é no meio da tua família? E eu não estou dizendo da família do papai, da mamãe e dos filhos. Não. Como é que os teus tios te conhecem? Como é que os teus irmãos te conhecem? Como é que os teus primos te conhecem? Qual é a tua identidade no meio da tua família? Eles precisam enxergar uma nova pessoa. Eles precisam enxergar verdadeiramente uma nova identidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você era o mentiroso, a mentirosa, o que trazia vergonha, o explosivo, o pecador, agora você precisa ser conhecido com uma nova identidade. Eu dizia isso esses dias, acho que foi na reunião de 12 também. Eu louvo a Deus pela vida de um tio. O Senhor já o recolheu. Porque quando ele conheceu a Jesus, todas as reuniões de família que nós tínhamos, aqueles ano novo, aqueles Natal, aquelas festas de Natal, onde havia bebida, onde havia festa, onde havia tudo aquilo que você sabe que o mundo faz, ele dizia assim: eu quero 1 minuto da atenção de vocês. E todo mundo falava: lá vem o crente. E hoje eu louvo a Deus pela vida do meu tio Zé, irmão da minha mãe. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque um dia ele ousou ser diferente no meio dos iguais. Queridos, o que você precisa entender é isso. A tua missão é ser diferente no meio dos iguais. Ei, jovenzinha, você é aquela que vai casar virgem. Você é aquela que vai se guardar para o seu marido. Ei, jovem, você, homem, é aquele que não vai se prostituir com a pornografia explícita. Você é aquele que não vai provar as coisas que os teus amigos lá têm provado, porque você foi chamado com uma missão: ser diferente. Você foi chamado com um propósito, com um princípio de ser uma testemunha viva do poder de Deus nessa terra. Pastor, qual é a minha chamada? Então você está perdido aí? Eu quero te dar uma direção. A primeira coisa que você precisa viver, fazer e viver para cumprir a sua missão é ser diferente. Diga para a pessoa que está do teu lado: você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Aonde você trabalha? Aonde você estuda? Aonde você treina? Você precisa ser diferente lá. É o princípio da tua missão. As pessoas vão reconhecer você. Você já viu um soldado fardado no meio de uma multidão? Você reconhece um soldado, sim ou não? Ele está lá fardado, com a boina de lado, fuzil na mão. Ele tem uma postura diferente. Ele tem um olhar diferente. Esse é você, querido. Você é um soldado do reino, você é um homem e uma mulher cheio da presença de Deus. Então, a diferença do mundo precisa ser nítida na tua vida. Então, Pedro entendeu isso. E ele abre mão de ser um pescador para viver a missão.
Jesus me chamou com uma missão: Pedro, cuide das minhas ovelhas. Eu louvo a Deus, queridos, pela visão celular, e eu não abro mão da visão celular. Eu amo a visão celular, porque ela me tirou do banco. E se eu estou aqui hoje é por conta da visão celular, porque ela me deu discípulos, ela me deu pessoas para eu cuidar. E olhe para mim, quem não trabalha, dá trabalho. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você cuidar. Nós somos uma equipe de 12. Nós vamos apresentar alguns casais de 12 nas próximas semanas que Deus está nos agregando. E eu já disse isso para eles: até o final do ano eu quero ver você com discípulos. E você precisa entender isso, que a tua nova identidade inclui cuidar de vidas. Queridos, Jesus fala isso de maneira muito direta. Ele repete isso 3 vezes para Pedro. A mesma chamada, a mesma direção que Jesus deu para Pedro é a minha e a tua direção. Tu me amas? Você ama Jesus aqui? Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão, deixa eu olhar aqui. Olha, ninguém ficou com a mão abaixada. Ô Senhor. Tá só o tecladista. Ah, não, levanta. É que ele estava assim, né? Você ama Jesus? Cuide das minhas ovelhas. A minha pergunta é, querido, de quem você tem cuidado? Uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Talvez Deus te trouxe a essa terra com uma missão: ser canal de Deus para uma pessoa. E essa pessoa vai alcançar milhões. Eu olho para esses grandes homens de Deus e eu fico pensando, imagino quem foi aquele usado por Deus para levar a palavra, por exemplo, a um Billy Graham, a um apóstolo René. Quem gerou aquele fruto? Quem foi aquele que cumpriu a missão? Você tem um chamado, queridos. Então diga para a pessoa que está do teu lado uma nova identidade sobre a tua vida. Segunda coisa, para você viver a sua missão, fomos chamados para liberar uma mensagem transformadora. Pedro, que negou Jesus diante de uma serva, agora cheio do Espírito Santo, levanta a voz e diz: arrependei-vos. A missão não é transmitir nossas ideias, queridos, mas é transmitir, é levar a mensagem eterna do Evangelho. Isso não é uma palavra humana, é uma proclamação que gera vida através do arrependimento, da salvação. Você precisa pregar a palavra de Deus. Pregue a tempo e fora de tempo. É no avião, é no banheiro. Quem aqui já pregou Jesus para alguém no banheiro? Banheiro? As mulheres ficam horas no banheiro. O que você fica fazendo lá no banheiro? Prega a palavra de Deus. Essa mensagem precisa fluir de nós, queridos. Esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? O que você acha? Agora, se eu encher ele, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Pastor, por que eu não consigo pregar a palavra de Deus? Porque você está aqui nesse copo, querido. E receberão poder. E serão cheios do Espírito Santo. Quando você é cheio, você transborda. O problema é que nós vivemos numa geração cheia de Instagram, cheia de TikTok, cheia de Facebook. E vazia da palavra de Deus. Queridos, quando eu estou cheio dessa palavra, essa palavra flui. Eu estou falando de academia e a palavra flui. Eu estou falando de carro e a palavra flui. Eu estou falando de qualquer coisa e é uma oportunidade de eu compartilhar a palavra. Então a primeira coisa para viver a missão, identidade. A segunda coisa, transbordar e transmitir a palavra. Pedro assumiu uma nova identidade. Eu não sou mais pescador. Essa rede não é mais para mim. Agora eu tenho uma nova missão.
Eu tenho uma nova identidade. Eu sou um agente do reino. Diga comigo assim, eu sou um agente do reino. Diga para a pessoa que está do teu lado, você é um agente do reino. Então a palavra precisa fluir da tua vida, queridos. Então aquele que era ríspido, agora precisa ser doce. Aquele que era duro, agora precisa ser mole. Porque a palavra precisa fluir de você. E olhe para mim, o maior poder não está no que você fala. O maior poder está no que você vive. A tua casa precisa ser um ambiente de milagres. A tua casa precisa ser um ambiente de paz. A tua casa precisa ser um ambiente de fé. A tua casa precisa ser um ambiente de unidade. A tua casa precisa ser um ambiente de alegria. Sabe por que muitas pessoas não conseguem gerar discípulos, queridos? Eu dizia isso para a equipe de 12. Sabe por que você tem medo de ser modelo? Porque talvez a tua casa não tenha vivido princípios. Quando eu estou vivendo princípios dentro da minha casa, é fácil eu dizer como Paulo: olhe para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então essa história vai mudar em nome de Jesus. A tua vida, a tua casa será modelo, querido. E você vai dizer para as pessoas: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Olhe para mim, porque eu estou imitando aquele que me deu vida. E eu estou vivendo esse evangelho. E eu estou vivendo essa palavra. E eu não estou sendo simplesmente um espectador. Ali, está escrito ali, ó. Talvez você nunca parou para ler. Tem a nossa missão. Está escrito ali, ó. Glorificar a Deus, viver o reino, ensinar o caminho, a verdade e a vida em Jesus, amar e cuidar de vidas. Essa é a missão dessa igreja. E é interessante que está escrito ali, ó, ensinar o caminho, a verdade e a vida em Jesus. Não é na igreja. Tem muitos pastores que se ferem quando eu digo isso. A igreja não é o caminho, a igreja não é a verdade, a igreja não é a vida. Pastor, por que você fala tanto isso? Para que você não se distraia pensando que esse ambiente aqui vai mudar a tua vida, querido. Não, é Jesus que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família, os teus filhos. É Ele que vai direcionar a tua missão. Você está entendendo isso? Então, em nome de Jesus, eu faço questão de repetir isso aqui todo domingo. Se você se conforma com isso aqui, você está distraído da tua chamada. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quarta coisa para viver essa missão, quarta chave: colocar em prática seu testemunho, sua coragem, sua dependência do Espírito Santo. Diga: testemunho, coragem e dependência. Quer viver essa missão? Pastor, eu quero cumprir essa missão na minha vida. Você vai precisar de testemunho. Nossas atitudes são o primeiro sermão que o mundo lê. A primeira pregação não é a que vai sair da tua boca, é que as pessoas vão ver na tua vida. A segunda coisa é coragem. A missão exige coragem para romper com o medo da rejeição e se levantar como Pedro se levantou. Então não importa o que as pessoas vão falar de mim lá no meu trabalho, eu quero pregar o evangelho de Jesus. Então eu tenho coragem de romper com tradições. Queridos, tem pessoas que estão amarradas a tradições familiares. Ah, porque o que a minha mãe vai pensar? O que meu pai vai pensar? O que as pessoas vão pensar? Se eu viver essa palavra, não, isso não é para mim. Querido, quer viver a missão, você precisa de coragem. E a terceira coisa é dependência do Espírito Santo. Não é na força humana, mas é no poder do Espírito Santo que recebemos do alto. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Eu disse isso aqui esses dias. Não existe uma testemunha
sem a presença do Espírito Santo. Você quer refletir o poder de Deus? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa depender dele. E aí você vai viver o que Pedro disse: arrependei-vos e recebei o Espírito Santo. Arrependei-vos, transformai-vos, sejam cheios. Deus tem vida para vocês. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Eu quero que você se coloque de pé aí, querido. Você não foi chamado apenas para ser salvo, mas você foi chamado para ser enviado. O mundo não será transformado por crentes sentados, mas por discípulos que vivem uma missão. Eu quero te desafiar a dar um passo de fé na direção do que Deus tem para a tua vida. Feche os teus olhos aí. Espírito Santo, vai dizendo ao Espírito Santo: Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu entendi nessa noite que eu não estou aqui por acaso. Eu não sou fruto do acaso. Eu não sou um equívoco da natureza. Eu tenho uma missão e eu quero viver esse chamado. Eu quero viver esse princípio e esse propósito do Senhor para a minha vida. Revela-me, Senhor. A tua missão começa com a tua entrega. Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Se você precisa entregar a tua vida para Jesus, você pode fazer isso nesse momento, querido. Oh, Espírito Santo, fere meu coração com a ferida de você fome pode cantar por isso. ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Você pode cantar isso. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Diga isso a Ele. Fere meu coração com uma ferida de... Diga de novo, fere. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Queira, fere meu coração. Existe mais, existe mais. Peça isso a Ele, Senhor, eu quero mais. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Eu acho que você entendeu a palavra de Deus na tua direção, querido. Talvez você está dizendo aí: pastor, mas eu já sou avançado em idade. Querido, eu quero te dizer, se você está vivo, se existe fôlego de vida em ti, ainda há algo se cumprir de Deus na tua vida, querido. Tudo que você precisa dizer é: Senhor, eis-me aqui. E você pode fazer isso nessa noite. O primeiro passo é entregar a tua vida a Ele. Se você precisa tomar uma decisão, talvez você está assistindo, participando de maneira online desse culto, e o Espírito Santo falou com você aí, e você precisa tomar uma decisão. É noite de você tomar uma decisão, querido. É noite de você dar direção para a tua vida. É noite de você dizer: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu não quero errar. Espírito Santo, eu não quero me distrair.
na minha chamada. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus planos, Senhor. O primeiro passo é entregar a tua vida a Ele, querido. Se você quer fazer isso, entregar a tua vida ao Senhor nessa noite, eu quero que você repita uma oração comigo. Coloca a mão no teu coração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a tua palavra. Obrigado por me falar de maneira clara nessa noite. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu consagro o meu ser a Ti, Pai. Reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim, para me dar uma vida abundante. E é essa vida que eu quero viver, em o nome de Jesus. Esse é o primeiro passo, querido. O segundo passo é você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a viver esse propósito. É de Deus para a tua vida. Ele tem uma missão para você. Assim como a missão de Abraão, assim como a missão de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Daniel, de Davi, assim como a missão de tantos homens e mulheres de Deus. Deus tem uma missão para você. E você precisa estar disponível a Ele. E se você quer, em nome de Jesus, tomar uma decisão de estar disponível a Ele, coloque a mão na tua cabeça. Eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo. Fere. Coloca a mão na tua cabeça. Declare isso. Coloca a mão na tua cabeça e declare isso. Declare isso. Coloca a mão na tua cabeça e declara isso. Uma ferida de sede por Ti. Sim. Fere meu coração. Sim. Uma ferida de fome por Ti. Sim. Fere meu coração. Sim, uma ferida de sede. Ensina-me. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Eu vou orar por você. Tudo que você precisa dizer, querido, é eis-me aqui. Você pode dizer isso a Ele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero a Tua vontade acima dos meus sonhos, acima dos meus planos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para viver esse chamado. Pai, em nome de Jesus, olhe para cada decisão que está sendo tomada nessa noite. Nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Enxergue verdade em nossa decisão nessa noite. E que o Teu Espírito Santo nos encha de poder e autoridade, Pai, para que possamos ser consumidos pela Tua glória, Pai. Para que possamos, ó Deus, ser uma luz no meio das trevas. Para que possamos verdadeiramente, ó Pai, sermos aqueles que levarão a Tua palavra de vida a esse mundo que tem caminhado caminhos de morte. Que o Senhor nos use conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos unja, assim como foi com Pedro, assim como foi com Paulo, assim como foi com os discípulos, ó Pai, que espalharam esse evangelho, as boas novas por toda a terra, Pai. Que ainda hoje o Senhor nos use, aonde estivermos, para sermos luz, para sermos testemunhas vivas do Teu poder transformador, papai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, dar um aplauso a Ele? Mais forte esse aplauso a Ele. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Oh!
para a pessoa que está do teu lado. Aponte o dedo para ela assim, ó. E diga: Deus tem uma missão para você. E essa missão, diga para ela, diga: e essa missão está ligado a vidas. Essa missão, diga para ela, essa missão é para o reino eterno. Você é agente de vida, é agente de milagres, aonde Deus te colocar. Você crê nisso? Dê mais um aplauso a Ele. Glória a Deus. Se manifestará. Você crê nisso, querido? Olhe para mim. Ele vai se manifestar na tua vida. Você vai ver, queridos, a manifestação do Todo-Poderoso na tua vida. Abra a tua boca, profetiza, libera a palavra de vida. Você não faz ideia, querido, o poder que está na palavra profética quando ela é liberada. E a alegria completa você vai só encontrar quando você entender essa missão de Deus para a tua vida. Eu quero te desafiar ainda essa semana, você viver talvez algo que você nunca viveu. Você ser um canal de Deus na vida de alguém. Você dizer assim: Senhor, eu estou aqui para cumprir a tua missão. E se o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, eu vou investir na vida dela. E você vai ver Deus fazendo coisas que você nunca imaginou ver e viver. Porque é maior do que nós. Amém? Glória a Deus. Dê mais um aplauso a Ele.